Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa sétima aula de estatística básica. Na aula de hoje, continuaremos estudando as medidas de tendência central. Hoje apresentaremos a média harmônica. Como obter a média harmônica? A média harmônica simples ela é dada pelo inverso da média aritmética dos inversos. Vejamos. A média harmônica, denotada por x/h, ela será dada por 1 sobre a média aritmética dos inversos dos valores de x. Ou seja, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 até 1 sobre xn sobre n. Outra forma de expressar é utilizando o conceito de somatório. Então, 1 sobre o somatório de 1 sobre x1 até xn dividido por n. Se você inverter, passar esse n aqui para cima, então vai ficar n sobre o somatório de 1 sobre x1 até xn. A média harmônica, assim como as médias geométrica e aritmética, também podem ser ponderadas. Para tanto, nós vamos tomar, então, a média aritmética dos inversos ponderada por pesos, F1 até Fn. Então, aqui vai ser 1 sobre x1 multiplicado pelo peso F1, mais 1 sobre x2 vezes o peso F2, etc., até 1 sobre xn Fn, sobre, agora, em vez de n, o somatório dos pesos, variando de 1 até n, f de n. Nós invertermos, então vamos ter que a média harmônica ponderada será dada pelo somatório dos pesos dividido pelo somatório dos inversos multiplicado pelos seus pesos respectivamente, variando de 1 até n. Mas quando utilizamos a média harmônica? Utilizamos geralmente em situações em que envolvem grandezas inversamente proporcionais. Vamos a um exemplo. Suponha que uma planta de produção entrega 120 unidades por hora no primeiro turno de trabalho, mas apenas 80 unidades por hora no segundo turno. Considerando então os dois turnos, qual seria a produção média por hora? Note que nessa situação, ao aumentar o número de unidades por hora, eu diminuo o tempo de produção de cada unidade. Então, esse tipo de situação, nós temos grandezas inversamente proporcionais, que são os casos mais adequados para o uso de média harmônica. Vamos então à resolução do exemplo. A nossa média harmônica será 1 sobre os inversos das velocidades de produção, 1 sobre 120 mais 1 sobre 80 dividido por 2. Então, aqui é a média aritmética dos inversos. Nós podemos subir o 2 aqui, invertendo. E aqui nós realizamos o MMC. 120 e 80 é 240. 240 dividido por 120 dá 2. 240 dividido por 80 dá 3. Então, no final, nós vamos ter 480 dividido por 5. Que vai dar 96 unidades por hora, em média, entre os dois turnos. A média harmônica também possui uma propriedade. Ela possui uma relação de grandeza com a média geométrica e, consequentemente, com a média aritmética. A média harmônica ela é menor ou igual à média geométrica. Vamos demonstrar isso. Nós sabemos que a média geométrica, foi demonstrado na aula anterior, que ela é menor ou igual à nossa média aritmética. Então, a média geométrica de y será menor ou igual à média aritmética de y. Agora faça y igual a 1 sobre x. Dessa forma, nós vamos ter a seguinte expressão. A média geométrica de y vai ser, então, a média geométrica de 1 sobre x. E a média aritmética de y vai ser, então, a média aritmética de 1 sobre x. Agora, note que a nossa média geométrica, que está aqui dentro dessa raiz, ela pode ser expandida, esse produtório, da seguinte maneira. Isso aqui equivale a 1 sobre x1 vezes 1 sobre x2, etc., até 1 sobre xn. Nós podemos, então, aplicar essa raiz enésima em cima e embaixo, no numerador e denominador. A raiz de 1 vai ser 1. E a raiz de baixo vai ser exatamente a nossa média geométrica de x. Aqui a nossa média aritmética não se altera. Podemos, então, expandir esse conceito invertendo os dois lados da equação. Então, aqui nós teríamos n sobre o somatório de 1 sobre xi, que nada mais é do que a nossa média harmônica, ou note, ela é o inverso da média aritmética dos inversos. Menor ou igual a raiz enésima do produtório de xi com i variando de 1 até n, que nada mais é do que a nossa média geométrica de x. Então, nós chegamos aí à conclusão dada no enunciado, de que a média harmônica ela é menor ou igual à média geométrica, que por sua vez é menor ou igual à média aritmética. Então, vamos calcular aqui um exemplo. Vamos calcular a média harmônica, geométrica e aritmética desse conjunto de dados aqui. 2, 4, 6, 8 e 10. A nossa média harmônica ela vai ser n
que no caso serão 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 valores, dividido pelo somatório dos inversos de cada valor. Então vai ser 5 dividido por 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 10. O resultado disso vai ser 4,38. Já a nossa média geométrica, ela é igual à raiz enésima do produtório, né, de xi, variando de 1 até n. Então, são 5 valores, então vai ser a raiz a quinta, né, do produto dos 5 valores. 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 vezes 10. Então, a raiz a quinta de 3.840, o resultado desse produtório vai ser 5,21. E por fim, nossa média aritmética é o somatório desses valores dividido pelo número de valores. Então vai ser o somatório de 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, que dá 30, dividido por 5, que é o número de valores, a média é 6. Então note que, como postulado na propriedade anterior, a média aritmética é maior que a média geométrica, que é maior do que a média harmônica. Além da média harmônica, geométrica e aritmética, existem várias outras médias. Vamos trazer aqui alguns exemplos apenas para fins de conhecimento. Nós temos, por exemplo, a média quadrática. Ela é a raiz quadrada da média dos quadrados. Ou seja, a raiz quadrática ela é dada pela raiz quadrada do somatório, né, de xi ao quadrado sobre n. Note que não existe uma medida de tendência central absoluta. Na verdade, existem várias formas de você obter o centro da distribuição. Outra média possível seria a média cúbica, que ela integra aqui a mesma família. Na verdade, ela é a raiz cúbica do somatório de xi elevado ao cubo sobre n. Então, essas médias possuem aplicações muito específicas e não serão tão abordadas ao longo do curso. Contudo, trouxemos para que vocês conheçam, né, saibam que existem outras medidas de tendência central. E é isso por hoje. É só. Muito obrigado.